TV Clubinho Arcádia está no ar. TV Clubinho Arcádia, para adultos legais e crianças de outro planeta, e muito inteligente, com vontade de mudar o mundo e o mundo da gente. TV Clubinho Arcádia está no ar. Tema de hoje, a grande invenção. Manual do Governo Lúcido por Coharo Silva. Olá! Bora mergulhar hoje no Manual de Governo Lúcido. E olha, já vou adiantando, isso aqui não é um manifesto político, tá? É para ser encarado mais como uma ferramenta de gestão, sabe? Um conjunto de protocolos mesmo, bem operacionais, para qualquer gestor público. Bom, vamos direto ao coração da coisa. O manual inteiro nasce a partir dessa pergunta, que é fundamental. Pensa bem, o que acontece quando quem está no poder simplesmente rompe com a verdade? Quando o governo perde o contato com a realidade? É um colapso que nem sempre é óbvio, mas que está na raiz de muitas crises que a gente vê por aí. E é exatamente esse o problema que o manual tenta resolver de frente. Essa separação perigosíssima entre o poder e a verdade dos fatos. Porque quando isso acontece, a mentira deixa de ser, sei lá, um deslize, uma exceção, e ela passa a ser um método de governo. Uma versão bem moderna desse problema é a tal da teoria do louco. A ideia é basicamente o seguinte: um líder que parece imprevisível, meio fora de controle, acaba ganhando poder simplesmente pelo medo que ele gera. E assim, a imprevisibilidade vira uma arma. Sabe, isso pode até funcionar no curto prazo, mas o estrago a longo prazo é enorme, porque vai correndo a confiança nas instituições e acaba normalizando a desonestidade. Ok, então, se esse é o problema, qual é a solução? Como se responde a essa erosão da verdade? Bom, o manual propõe uma alternativa bem direta e muito estruturada: o conceito de um governo lúcido. E aqui está a definição do que seria isso, e ela é poderosíssima. Um governo lúcido é aquele que consegue manter a coerência entre o que os dados mostram, o que é dito publicamente e o que de fato acontece na vida das pessoas. Mas a parte mais importante para mim é o finalzinho, mesmo quando isso gera desconforto político. Ou seja, é sobre escolher a responsabilidade e não o caminho da popularidade fácil. E para não deixar dúvida, o manual deixa bem claro desde na prática. Ser lúcido não significa governar sem nenhum conflito, ou que todo mundo vai concordar sempre. Pelo contrário, lucidez significa ter responsabilidade contínua, ter clareza na hora de decidir e, fundamental, estar sempre aberto para o escrutínio, para a crítica. Certo, a ideia é ótima, mas como é que se constrói um governo assim na prática? O manual se apoia em alguns pilares, que são a base normativa de tudo. São esses 6 princípios que guiam todas as ações, desde a ideia de tratar a informação como um bem público, até de focar na correção dos sistemas, em vez de ficar só caçando culpados e punindo indivíduos. E aqui vem a parte que é talvez a mais brilhante do manual. Esses princípios não são só ideias bonitas no papel, sabe? Eles são traduzidos em protocolos práticos, coisas que dá para aplicar de verdade. É quase como um checklist para boa governança. Vamos pegar um exemplo concreto, o protocolo anti-bode expiatório. A diretriz aqui é uma virada de chave radical na mentalidade. Em vez da primeira pergunta ser quem errou, ela passa a ser o que no nosso sistema permitiu que esse erro acontecesse. Isso muda tudo. Troca a caça às bruxas pela busca de soluções que durem. E essa mudança de foco se desdobra num procedimento muito claro. Primeiro, identificar as falhas estruturais. Depois, corrigir os processos que levaram ao erro. E talvez o mais importante, registrar tudo o que foi aprendido para fortalecer a instituição e evitar que aconteça de novo. Tem outro protocolo muito poderoso que é o de gestão de crises. E a regra aqui vai totalmente na contramão do que a gente costuma ver na política, né? A ideia é que, em vez de usar a crise como uma desculpa para esconder informação, o manual defende que é exatamente nesses momentos que a clareza e a honestidade são mais necessárias para manter a confiança das pessoas. Tá, mas tudo isso funciona na vida real? Vamos dar uma olhada num caso prático que aconteceu em pequena estância turística lá no interior de São Paulo. E para entender essa aplicação, vale a pena conhecer um pouco o autor do manual, o Coharo Silva. Ele se descreve como neurodivergente.
E ele não vê isso como uma fraqueza. Pelo contrário, ele chama de arquitetura mental, algo que o torna especialmente sensível a incoerências. Incoerências entre o que se diz e o que se faz. É como ter uma mente que naturalmente detecta falhas no sistema. E toda essa sensibilidade se transforma em algo super prático. Olha só esse checklist que foi adaptado para a cidade. As perguntas são todas em escala humana. Coisas como: a zona rural foi ouvida? Ou essa decisão aqui, ela respeita o ritmo da cidade? Isso é trazer a lucidez para o dia a dia. E esse exemplo nos traz de volta para o desafio maior, porque esse manual, seja na sua forma geral ou adaptado para uma cidade pequena, está respondendo a uma questão que é central para o nosso tempo. O ponto crucial é este: a grande disputa política do século XXI talvez não seja mais só entre direita e esquerda. Talvez a briga principal seja entre quem defende uma realidade baseada em fatos e quem tenta fabricar uma realidade própria que sirva aos seus interesses. E vamos terminar com a frase mais marcante de todo o material, que para mim resume tudo perfeitamente. Em uma época onde a irracionalidade pode ser usada como uma estratégia de poder, ser lúcido, ser claro e ser honesto não é um ato de ingenuidade. É talvez o mais corajoso e o mais necessário ato político de todos.